Oi, pessoal, tudo bem? É, eu estava aqui refletindo um pouco, pessoal, sobre o que eu disse no vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, assiste aí. Sobre o que eu disse no vídeo de ontem, eu fiquei pensando hoje um pouco, né? Eu disse assim, eu falei um pouco com vocês sobre Deus como Pai, Deus, né, em uma condição de Pai. E eu falei assim, fazendo um paralelo com o Pai, né? O Pai terreno, o Pai humano, nós humanos como Pai. Então falei um pouco sobre isso, eu falei sobre pedidos, né? Quando pedimos algo para o Pai, né? E E eu fiquei pensando um pouco aqui, pessoal, justamente sobre essa questão de pedir, né? Eu sei, né? Nós somos pessoas diferentes, cada um de nós temos aí os nossos pedidos, né? As nossas necessidades, fazemos aí nossas petições a Deus, né? Você aí que é filho, né? Humanamente falando, tem os seus pedidos aí para os seus pais. E E me veio algumas coisas, né, para compartilhar com vocês, né, para pensar com vocês, sobre essa questão de pedir. E pensei assim, pessoal, tem alguns pedidos, né, que eu vou dizer assim, que alguns pedidos comum, né, a todos nós, algumas coisas assim que nós devemos pedir a Deus, que serve para todos, que todos nós devemos pedir, eu vou dizer assim, devemos pedir a Deus. E são coisas assim que eu sei que Deus certamente atenderá e terá muita alegria em atender. E eu quero dizer assim que esse tipo de pedido Deus atende, porque Ele sabe que é necessário a todos nós. Eu fiquei pensando assim que todos nós necessitamos disso, né? Dessa bênção, desse favor de Deus, dessa ajuda de Deus. Todos nós devemos fazer esse tipo de pedido. E é um pedido que Deus não nega, pessoal. Tem alguns, mas eu pensei assim, sabe? Sobre conselho, pessoal. Você já pensou? Você pede conselho de Deus, a Deus? Então, pedir conselho a Deus, esse é um pedido que eu tenho certeza que Deus atenderá, porque Ele sabe que nós precisamos de um conselho, de uma orientação. O conselho é uma orientação, né? É uma direção. Então, esse é um tipo de pedido que eu tenho certeza que Deus não nos nega, porque eu entendo que é uma necessidade de nós como filhos de Deus, entendeu? Então, como nós fazemos esse pedido? Através de uma oração. Tem outros pedidos comuns entre nós, assim, que Deus olha para nós e Ele sabe, né, que nós precisamos. Se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos atender. Principalmente referente às coisas espirituais, né, pessoal? Se você pedir paz, né? Ele sabe que nós precisamos, Ele vai nos atender. E voltando aqui com o conselho, né? Então, pedir conselho a Deus. Olha que maravilha. Deus jamais negará isso. E eu pensei assim, uma realidade, né? Para nós que temos filhos. Vamos pensar um pouquinho, trazendo, né? Para cá, para bem perto, né? Para a gente compreender melhor. Imagine você aí que é pai, né? Eu aqui que sou mãe. Seu filho chegar para você e dizer assim: pai, me orienta, o que eu posso fazer com isso? Eu estou nessa situação aqui, eu não sei o que fazer, não sei, eu preciso da tua orientação. Quer dizer, consultar o pai, pedir uma direção, um conselho. Olha que coisa linda, que lindo, que pai vai negar isso?
Eu penso que nenhum pai negará isso e se sentirá muito honrado. Poxa, meu filho, né? Olha, meu filho, ele me considera, ele está me pedindo um conselho. Jamais um pai vai negar isso. E pensando assim, né? Pelo menos para mim, né? No nosso caso, humanamente falando, dá até um certo, né, medo, assim, poxa, é uma responsabilidade. Eu preciso aqui, né? Orientar. Olha, meu filho está me pedindo um conselho. Eu não posso errar, meu Deus, né? Eu não posso errar nisso, eu preciso dar uma orientação certa. Isso para nós, né, pessoal? Mas para Deus, Deus ele sabe tudo, ele não vai ter nem receio de nos orientar, porque ele sabe o que é melhor para nós. Entendeu, pessoal? E olha que maravilha. Então, esse é um dos pedidos, né? Eu diria assim, comum, né, a todos nós, filhos de Deus. Pedir direção, conselho, né? Considerar Deus. Senhor, me orienta nisso. Eu preciso da tua direção, do teu conselho. E Deus vai se alegrar muito comigo e contigo. E Ele vai cuidar de mim e de você, orientando, né? Acalmando para que nós possamos ouvir, né? Então, quando nós falamos com Deus, pedimos a Deus, então depois nós temos que nos aquietar para ouvir, para poder ouvir, né? Porque no barulho da mente a gente não consegue ouvir, tem que calmar, acalma, né? Espera, né? E quantas outras coisas também, né? Que nós devemos assim pedir a Deus que Ele certamente nos dará. Nos dá paciência, né? Nos dá aí sabedoria. Entendeu, pessoal? Então pense sobre isso, assim, pense que nós podemos aí ter milhares de pedidos a Deus, muitas coisas, né? Mas tenha certeza que um pedido que Deus nunca nos negará, eu tenho certeza que Deus não nega. É pedir um conselho a Deus, uma orientação, né? Porque quando nós fazemos assim, pessoal, nós estamos dizendo que nós somos dependentes dele, confiamos nele. Olha, pedir conselho a Deus, uma direção. Tá bom, pessoal, então pense sobre isso. Quando você estiver confuso aí, se aquiete um pouquinho. Fique perto de Deus, fale com Ele, paizinho, né? Me direciona nisso. Me ajuda, eu estou um pouco confusa, mas eu sei que Tu és o meu papai querido. E depois que você falar tudo que você pedir, se aquiete um pouquinho para você poder ouvir a voz de Deus. Tá bom, e que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.